E tem muita mulher que entra e que gosta do setor, gostaria de trabalhar na parte técnica, mas que fica mais para a parte de, por exemplo, a gente vê muitas mulheres hoje na indústria automotiva no marketing, no administrativo, como tu falou. No teu caso foi por opção, mas existe muita mulher que está nessa área por receio de entrar na área técnica. Muitas, Germano. O que acontece? Às vezes, geralmente, as mulheres que trabalham mesmo no setor automotivo, dificilmente ela tá trabalhando porque ela sonhou com aquilo. Sim. Né? Dificilmente. Ela tá trabalhando porque era o sonho dela. Geralmente, essa mulher, ela ingressa trabalhando nesse setor por uma necessidade. Uma necessidade de ajudar a empresa familiar, o esposo, uma necessidade de preciso trabalhar e foi a única oportunidade que apareceu. Então, depende qual foi a necessidade que levou ela até aquele lugar. Depois que a gente entra nessa parte de que ela sonhou com aquilo. Geralmente, a que sonhou com aquilo, ela tá bem ciente do caminho que ela precisa trilhar, ela tá tranquila, ela assume o posto dela. Essa mulher que entrou por uma necessidade, às vezes ela entrou, por exemplo, no marketing, entrou no administrativo e ela começa a pegar gosto por aquilo. Sim. E eu vou dizer que eu quase fui essa mulher, assim, eu comecei a atuar no administrativo junto com a empresa da minha família, né, meu pai ali, e o meu irmão, Felipe Paiva, ele é instrutor automotivo na parte de diagnóstico avançado. Então, ele mexia com toda a parte de scanners e tal. E ele dava cursos. Só que, para eu atender o cliente que chegava com uma falha na oficina, por exemplo, meu carro tá falhando. Beleza. Falhando de que forma? Aí o cliente dizia, faz um tec. E eu, tá, que tec é esse? Porque até o som a gente tem que identificar do cliente, né? E aí eu, que tec? Quando? Que hora? Então, até eu entender o que esse cliente queria dizer, eu precisava entender da parte técnica mesmo do carro, sabe? Então, eu dizia pro meu irmão, eu não consigo atender um cliente que tem falha no carro se eu não entender de diagnóstico avançado. Eu vou fazer teu curso. Aí, eu entrei numa das turmas dele, turmas de iniciante. Fizemos lá um curso de X meses. E eu comecei a gostar muito daquilo. Então, fazer o reparo de fios. Eu amei o reparo de fios. Por quê? Porque a gente tinha que usar os instrumentos e tal, e aí tinha toda a parte certa de fazer. E os mecânicos, às vezes, que eu tinha, faziam reparo de fios com fita isolante. E aí, quando eu vi aquilo ali, eu disse, não, para tudo, tu não vai usar. Porque daí eu já tinha feito o curso. Sim. Ou seja, a administração de um negócio depende do conhecimento técnico. Tu tem que saber nesse pelo caso. menos um pouco do que tu Cara, um pouco entrega, não, né? na verdade muito. Porque pensa bem, era só isolar um fio. Sim, mas tu tá isolando um fio com o produto certo, tá fazendo com a ferramenta certa ou tu tá só passando o isolante, né? Porque o cliente, se ele abre e ele vê aquilo ali com uma fita isolante, pode ser que ele não dê muita moral, mas pode ser um cliente, entre aspas, chato, tá? Tu vai fazer um reparo de fios com um isolante num Porsche? Não vai fazer. Tu faz num Palio 92, que provavelmente são 2 perfis de cliente. E aqui a gente não tá rotulando o cliente, sabe? Porque eu já tive cliente do Palio 92, por exemplo, que ele era chato com o carro dele. E que bom, sabe? Mas geralmente são perfis diferentes. Mas a gente buscava entregar o melhor, independente se era o carro do ano ou se não era o carro do ano. Era essa visão de negócio que eu tinha e que eu levava para os meus colaboradores. Então, a gente precisa fazer o reparo certo. Sim. Agora, eu, Eva, fiz um curso, sei que o reparo tem que ser feito dessa forma. Então, faz assim. Sim. Mas eu tinha vontade de eu ir lá e fazer o reparo, entendeu? Só que daí eu não podia porque eu estava na parte administrativa. E eu fui, daí eu comecei a passar também scanner. Então, o cliente chegava com uma falha. Eu, beleza, que falha é? Em que momento ele falha? De manhã? Não. Ele falha de manhã, nem liga. Tá, então vamos começar testando tua bateria. Né? O clima no Rio Grande do Sul, vem o inverno, começa chuva, frio, tem o líquido dentro da bateria, eu já entendia como a bateria era composta, e aí eu sabia, bom,
possivelmente esse carro tá com a bateria ruim. Aham. Investimos no equipamento da bateria, eu já testava ali na hora, passava o scanner, alguma coisa e já acabava, entendeu? E aí eu comecei a gostar muito. Daí eu disse, pá... E aí eu comecei a tomar mais tempo passando scanner e resolvendo algumas falhas. Já chegava com a falha, entre aspas, solucionada. Ah, já identifiquei que é sonda lambda. Beleza. O meu mecânico só ia lá e trocava a sonda, entendeu? Uhum. Mas é porque isso daí acontece, né? Tipo, tu entra numa área e tu vai gostando de outra, mas nesse meio do caminho eu acabei saindo Sim. e fiquei 100% com o instituto. Senão talvez eu seria uma mecânica, talvez.